Ah, não, tem mais coisa. Eu ia falar. Calma Boa. aí, apressadinho. Eu sou Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @Minxoxin no Instagram, e também temos o nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 29 de agosto de 2020 até o dia 4 de setembro de 2020. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, grandes Sbole, mais uma semana que passou, que veio, que foi, assim, uma loucura de tanto de clima aqui na minha cidade, quanto de experiências novas, quanto de afazeres, compromissos, quanto até de vendas aí, né, que é um pessoal que tá vendendo, algumas reflexões bem interessantes, que com certeza vão tornar a vida do nosso ouvinte muito melhor, não é isso? A gente espera que sim, mas não podemos prometer nada. Toda estratégia envolve risco. Como eu tive que ser obrigado a colocar no meu anúncio aí na internet. Muito bom. Uma frase de impacto. Então, como sempre de praxe, vamos começar com a sua semana. Me fala aí o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer. Maravilha, então. A gente já conhece o kit básico, né, do isolamento, que desde março é mais ou menos isso aqui na minha vida, que é isolamento, francês e meditação, esse combo, essa trinca básica aí dos últimos tempos. Além disso, então, seguindo para o que acontece de diferente, nessa minha semana, uma parte dela eu estive estudando pro teste seletivo que eu vou fazer semana que vem pra UEM, né, para tentar ser professor na UEM, no departamento de estatística. Então eu vou fugir um pouquinho da minha zona de conforto. Eu, né, abri o edital esses tempos, não tinha vagas para administração, né, fazendo chamada, porém tinha uma vaga para estatística que nesse edital em específico não vai ter uma das provas que pelo menos na UEM é tradicional, que são 3 provas, né, prova escrita, prova didática e a prova de títulos. Nesse edital não vai ter a prova escrita, né, que em algumas outras universidades, teste seletivo costuma não ter, né, é só prova didática e prova de títulos. E aí, como daí estatística não é minha área, né, eu fiquei meio assim, mas como não vai ter a prova escrita, eu acho que eu consigo me virar na didática. Pelo que eu olhei os temas possíveis de serem, né, sorteados. Um deles eu teria grandes problemas para conseguir explicar, porque eu não considero que eu saiba, né, não tenho um conhecimento prévio. Porém, os outros 9 tópicos eu consigo me virar. Então eu estou jogando com a estatística contra a estatística. Então eu tenho 90% de chances de cair em alguma coisa que eu consiga me virar. Então vamos tentar. E aí semana que vem vai acontecer essa prova, né, a prova didática lá na UEM, a prova de títulos, né, basicamente só ter o meu currículo Lattes atualizado. E aí, beleza. Então, estou dando umas revisadas aí nos meus materiais dos tempos de métodos quantitativos avançados, que foi uma disciplina que eu fiz no doutorado. Então, acho que a base que eu tive lá pode me ajudar bastante agora para a semana que vem. Aí, beleza. Além disso, isso aqui é uma coisa que eu esqueci de comentar contigo na prévia, que eu vi uma thread no Twitter muito foda ontem, que só queria deixar registrado aqui, que foi uma discussão que um acadêmico, acho que é da Inglaterra, não sei direito onde que o cara é, que ele tem toda a formação acadêmica de pós-graduação, né, então ele tem doutorado e afins, só que ele decidiu não ser mais um acadêmico de fato, né, ele foi pra carreira de empreendedor, etc, né, fundar uma empresa dele, acho que trabalha com alguma coisa de inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido. E aí ele comentou lá que ele foi requisitado por um journal, né, uma revista científica, para fazer um parecer sobre um artigo. E aí ele falou, não, beleza, tá aqui meu contrato para vocês, né, me remunerarem por isso. E aí a revista disse que não queria tudo, mas ele falou, bom, isso daqui é uma relação profissional, né, eu não sou mais um acadêmico, né, de carreira, tudo. Então, vocês estão contratando a minha expertise, então nada mais justo que eu ser remunerado por isso. Quando eu contrato alguma perícia, alguma coisa assim aqui pra minha empresa, eu remunero as pessoas que fazem esse trabalho técnico, né? Não tô fazendo filantropia, porque aí tem toda essa discussão que ele vai desenvolvendo ao longo da sequência de posts no Twitter. E a rigor, isso aqui é um trabalho técnico, que vocês estão requerendo a minha expertise, e eu acho que é justo eu ser remunerado por isso. O journal
Journal, né, a revista científica, né, a editora por trás dela, lucra alguns milhões, né, de libras, acho que era do Reino Unido mesmo, alguns milhões de libras por ano, e eu acho que isso é justo, você remunerar as pessoas que estão prestando um trabalho para tornar as tuas revistas melhor vistas, né, melhor reconhecidas no meio acadêmico. E aí uma comunidade científica ali apoiando o cara, não, falando, é isso mesmo, não sei o quê. Aí outros, né, vindo com argumentos de que, não, você tem que fazer o trabalho pelo bem acadêmico, pelo bem da ciência e tal. E aí todas as discussões que eu achei muito interessante, e eu tendo a concordar com isso de que seria de muito bom grado você ser remunerado por isso, porque você tem que conciliar com tuas outras atividades, né, do meio científico e da tua vida em si, né, porque você não tem só o teu trabalho formal, né, ao longo dos teus dias, né, você também tem tua casa, etc. E aí você tem que priorizar uma atividade que você não tá recebendo nada em troca monetariamente pelo teu esforço intelectual, tuas expertises sendo postas ali para contribuir de alguma outra forma e afins. Eu acho bem interessante, né? Porque, assim, você é chamado para... Você tem uma deadline, você tem um prazo para você entregar a tua revisão, para você entregar tudo, e aí você tem que botar isso na frente de todos os seus outros compromissos. E aí você tem que priorizar uma coisa que, né, a rigor você tá ganhando nada, é meio que, sei lá, questionável, né? E eu achei bem legal os argumentos que foram trazidos ali, o pessoal discutindo também nas postagens. Eu achei um debate bem interessante pro trabalho de um acadêmico. E aí foi bem maneiro. E aí, além disso, né, o último acontecimento da minha semana, que eu tô na dúvida, agora falando, né, trazendo pro programa essa questão da discussão do Twitter, eu tô na dúvida se eu quero deixar essa como a minha reflexão da semana, ou eu trago o último evento aqui que aconteceu na segunda-feira, na verdade, que foi o resultado aquele aulão, né, que eu gravei na semana anterior, que foi o motivo da reflexão do último episódio, que daí eu coloquei à venda e tudo mais, e aparentemente está sendo bem aceito, mas agora vamos ver aí nas próximas semanas como é que as coisas se desenrolam, né, para ver o futuro, né, o sucesso ou o fracasso dessa empreitada. Mas oficialmente aí já fui validado pelo mercado. Então eu vou devolver a bola para você agora, depois a gente, na hora que for voltar para minha reflexão, a gente vê se a minha reflexão do episódio vai ser com relação ao peer review ou sobre a validação aí das pessoas quanto aos meus esforços que eu coloquei aí nos últimos tempos. Por enquanto eu passo a bola para você. Ok. Muito bem, então. Vou relatar sobre a minha semana, começando já da sexta-feira após a gente gravar. Eu fui dormir lá na Bela, né? Então a gente terminou de gravar um pouco tarde, até eu editar thumb e tal, jantar. Eu fui perto das 8h30. Foi divertido como sempre. A gente passou a tarde de sábado junto. E no sábado daí, eu saí com alguns amigos, inclusive com o amigo Lucas, que costumeiramente nos envia seus feedbacks aqui para o programa. E, cara, a gente ficou jogando videogame, basicamente. Uma vez mais, retornamos ao Beat Saber para que eu pudesse me divertir. A gente, inclusive, comprou algumas músicas. Ele comprou uma música do Panic! At the Disco e eu comprei uma música do Imagine Dragons. E foi bem da hora. A gente jogou pacas. E nisso tudo eu tive um grande problema, uma grande tristeza, por assim dizer. É que eu sempre passo mal jogando jogos de FPS, né? Jogos que são em primeira pessoa. E eu, sinceramente, estava com muito medo quando eu fui jogar o Beat Saber pela primeira vez, porque eu ficava com medo de ficar tonto e tal. Só que deu tudo certo. No final das contas, eu consigo jogar sem passar mal. Só que quando a gente foi mudar de jogo, a gente colocou um Resident Evil. Eu preciso confessar que eu fiquei embasbacado, tal qual uma criança no Natal. Eu achei, assim, tipo, demais a realidade virtual do Resident Evil. Por mais, assim, que seja bem perceptível as ranhuras, as falhas de imagem e tal. Ainda assim, cara, é tão... por ser um videogame, sabe? É incrível você estar de fato imerso naquilo tudo. Então, a própria tela de entrada, você olhar pra casa, assim, porra, ficar olhando pra todos os lados. Eu gastei um tempo, inclusive, só na tela de entrada ali, antes de você apertar o start, começar um novo jogo, né? Eu fiquei ali só olhando alguns detalhes, porque eu achei bem maneiro. A questão é que complicou tudo, a minha situação foi que depois de uns 20 minutos jogando, eu comecei a passar mal. Então, eu comecei a ficar tonto, ficar com o estômago totalmente embrulhado, vontade de vomitar, ânsia. E, olha, cara, não foi fácil. Então, só tenho aí pra registrar uma tristeza. Então, acho que o VR nunca vai rolar pra mim. Então, acho que não vai valer a pena eu comprar futuramente. Até porque estamos aí gravando numa época em que o PS5 está prestes a ser lançado, né? Mas, enfim, retornando então à minha semana cronologicamente. No domingo, eu almocei com os meus pais e tal. E a gente saiu, eu e a Bela saímos com um casal de amigos meus e mais um outro amigo, né? Éramos em 5 pessoas que fomos visitar a casa dele. E eu fui,
inclusive conhecer o cachorrinho deles, o Alfredo, que muito simpático, mas late bastante. E, cara, a gente ficou jogando alguns board games, fazia tempo que eu não jogava board games. A gente conversou bastante, se divertiu, até bebeu um pouquinho, então foi bem maneiro. A gente fez, inclusive, sobremesas. No sábado à tarde, eu e a Bela, a gente foi no mercado e a gente fez uma sobremesa, uma trufa aberta. O que foi legal, fazia muito tempo, assim, que eu não cozinhava junto com alguém e foi incrível, foi bem da hora. Assim, me diverti bastante mesmo. Aí, na segunda-feira começa a semana. O que é uma trufa aberta? Só pra deixar a explicação aqui no programa. Uma trufa aberta é uma sobremesa em que você faz... como que eu posso explicar? Você faz um... É um bombom de travessa chique? É isso, exatamente. ótima explicação. É um bombom. É um bombom aberto. Se ao invés de você colocar o chocolate em volta daquele recheio de creme de leite condensado e tal, você só faz isso como se fosse um negócio reto, assim, como se fosse uma massa de pizza, entendeu? Entendi. Você só, ao invés de ser recheio, você faz de cobertura. É, isso. Só que inverso. A cobertura, ela fica por cima, então, de fato, ela é uma cobertura. Perfeito. Pode continuar. Sanadas as dúvidas de sobremesas. A minha semana, então, começa a segunda-feira, trabalho normal, terça normal. Quarta-feira, foi... Na terça, na verdade, foi o último dia da recepcionista. Então eu tive que começar a treinar uma nova recepcionista a partir de quarta-feira. Então voltei para horários das 6:30 da manhã. Então eu acordei cedo na segunda, na quarta, na quinta e na sexta. O que foi deveras difícil, porque bem sabe você que ouve o podcast há um bom tempo que eu não me dou nada bem acordando cedo. Principalmente quando eu durmo pouco, né? Eu sou acostumado a dormir meia-noite depois e acordar geralmente umas 8 horas da manhã. Só que nesse caso eu tô acordando às 5:30 da manhã. Então, cara, nada fácil mesmo. Estou irritado, cansado, mas tudo bem, segue o jogo. E, cara, eu acho que isso encerra a minha semana, porque hoje, né, como eu estou treinando a recepcionista, bem, na verdade, não tem muita coisa pra eu fazer, né? Eu só fico falando pra ela fazer as coisas pra ela aprender. Então, eu não fico fazendo nem nada do gênero. Só fico ali acompanhando pra ver se ela tá fazendo tudo certo. E nesse, digamos assim, entre aspas, tédio de ficar só observando ela pra ver se tava fazendo certo, eu tive a reflexão da minha semana. E então, não sei se você sabe, cara Esbole, mas segunda-feira aí, famoso dia 7/9, é o feriado, né? Então, é pra ser. Exato, é pra ser. Eu estava pensando sobre isso porque comumente sabemos que o 7 de setembro é reverenciado pelos seus desfiles, né? Todo ano tem os seus desfiles. Imagino que esse ano não vai ter nenhum tipo de desfile, dado as proporções da pandemia do coronavírus. Espera-se que não tenha, na verdade, né? Estamos torcendo pra que não, né? Então, mas eu fiquei lembrando lá na minha infância como era e eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, como sempre, vamos voltar então pra sua reflexão. Fala aí pra mim, você decidiu o que você vai querer trazer de reflexão pra nós, pro ouvinte, no programa de hoje? Cara, eu vou de Twitter, de peer review e a minha vida na Inglaterra aí, porque acabei de lembrar também que exatamente 2 anos atrás eu estava me despedindo do Brasil para partir para Inglaterra, para ficar 6 meses em Leeds. Então o Instagram aqui fez esse trabalho de me lembrar disso, então agora vai ser Inglaterra porque, né, coisas que... Data marcante. Tá marcante aí. 2 anos depois disso daí, eu estou aqui no meio de uma pandemia no Brasil. Certamente não é um dos melhores lugares para estar no momento. Com certeza não. Mas é isso, assim, eu vou usar então essa discussão aí do meio acadêmico e, né, de trazer esse questionamento, né, da gente valorizar mais o trabalho dos acadêmicos, ainda que a gente esteja trabalhando pelo bem da ciência. Eu acho que é importante, sim, a gente ser valorizado, né, para não ser tratado igual fazendo caridade, né. A gente tem uma mão de obra extremamente especializada em determinados tópicos e eu acho justo as pessoas serem reconhecidas, inclusive financeiramente, pela expertise que elas têm e pela contribuição que elas trazem, né, para os trabalhos de outras pessoas, né. Só fechando, então, tudo que eu tinha falado já no relato da minha semana, só trazendo esse complemento, e agora, se você quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Eu quero adicionar algumas coisinhas aí nessa sua reflexão, porque assim, eu estou traçando um paralelo com a publicação de contos e etc, né, contos, livros e afins, crônicas. Bom, as pessoas são remuneradas, porque de fato é um trabalho. E traçando um paralelo, cara, eu não vejo tanta diferença, sabe? Um pesquisador, ele de fato tem que realizar um trabalho para fazer a pesquisa, né? Ele demanda tempo, demanda não só tempo no campo de pesquisa, mas como também... Campo de pesquisa que eu digo também pode ser laboratório, enfim, né? Entenda por esses
por essas generalizações também. E, além disso tudo, ela ainda tem que gastar o tempo escrevendo tudo isso, né? Escrevendo, analisando, relatando os resultados. E, cara, bem sabe você que não é um trabalho fácil. Inclusive, por isso que a jornada de professores é uma jornada, inclusive, integral, né, cara? Então, assim, acho que nunca tinha pensado sobre esse lado, mas agora que você trouxe à tona esse assunto, tô de acordo, viu? Acho que, não sei se os journals, né, as revistas se são os pesquisadores que deveriam se curvar à revista, mas sim as revistas se curvarem aos pesquisadores, né? Então, porque, inclusive, né, a gente tem essa questão de o avaliador, né, os revisores e tudo mais, eles não serem remunerados, é uma prática que é o comum, né? Inclusive, essa postura, né, que foi trazida, o debate, tudo é a novidade, né, que trouxe os argumentos que elaboraram, né, problematizaram toda essa questão. Que, inclusive, é um dos argumentos que foram trazidos por esse acadêmico, que agora não é mais acadêmico, de ofício, né? Ele até coloca assim, que tudo bem, vocês não querem me pagar. Só que então seria justo vocês deixarem em acesso livre o artigo que foi aceito, né? Porque vocês cobram para as pessoas acessarem o artigo também. Então vocês não estão me pagando, mas vocês estão lucrando com isso. Então como é que funciona? Como é que a conta fecha? E também fica toda... Sério, tinha muitos argumentos ali que basicamente eu não consegui pensar numa postura condizente, né, com argumentos consistentes que mostrem, né, que deveria continuar sendo assim, né, os trabalhos de revisores não sendo remunerados, né. Basicamente qualquer ponto ali eu via que tinha uma réplica muito bem fundamentada desconstruindo, né, esse modo que a gente costumeiramente vê, né, da dinâmica no meio acadêmico. Pois é, cara, é que assim, eu acho que isso vem todo de um problema, quem diria, estrutural, né? De que o pesquisador, o cientista por si, ele faz isso por amor à profissão, né? Só que ao mesmo tempo parece que não é tratado como uma profissão, né? Aqui, bem no Brasil, a gente tem uma influência muito grande de que o cientista é só tipo, é o carinha aí só, mas ele não é enxergado como um profissional, né? Ele faz umas pesquisas aí, mas as pessoas não entendem não só os resultados da pesquisa, né? Que é o que as pessoas mais se atêm, mas elas não entendem como as pesquisas são feitas. Eu acho que esse é uma questão, assim, que contribui para essa estruturação de que ciência não é profissão, sabe? É um hobby, é um gosto, é um esforço ou, inclusive, uma caridade, né? E parando para analisar agora que as próprias revistas, que são quem publicam os autores, né, nem os reconhecem a ponto de dar algum tipo de prêmio, alguma coisa assim, né, pela publicação, é ao mesmo tempo inconsistente, né? Inconsistente que eu digo assim, para uma conta que fecha, nas palavras que você colocou, né? Para algo que faça lógica, para recompensatória para o profissional. Então, né? Deixamos aí uma crítica muito boa. Gostei muito desse assunto. Tem pano pra manga! Pois é. E meio que é isso, assim. Eu acho que outros argumentos já foram tratados e a gente segue, então, pra tua reflexão, porque a gente tá 130 minutos aqui. Beleza. Então, a minha reflexão, como eu tinha dito, ela nasce na data de hoje, no dia 4/9, em que eu estava refletindo sobre a minha época de desfiles do 7 de setembro. Cara, eu não sei se eu já tinha relatado isso no podcast, mas eu basicamente estudei quase que a vida inteira em colégio particular, né? Playboyzinho. E nessa escola em que eu estudei, o desfile de 7 de setembro, a gente ganhava um ponto em alguma matéria, a nossa escolha, pra desfilar. Só que assim, não era simplesmente o desfile, sabe? Você ia lá e desfilava junto com os seus coleguinhas. O desfile do colégio que eu estudava, ele era literalmente um treinamento militar, sabe? A gente tinha que aprender a marchar. Então, algumas aulas eram suspensas, né? Alguns horários específicos em que a gente ia pra rua e a gente ficava treinando marchar, cara. Então, a gente tinha que ficar em linha, colocava todo mundo na sua respectiva posição, sabe? E ficava marchando por quadras e quadras pra aprender a marchar, cara. E, assim, o pior disso tudo é que no dia em específico, a gente tinha que usar o uniforme do colégio, incluindo a calça, a camiseta, um tênis preto, tinha que ser um tênis preto, não podia ser de outra cor, e a gente tinha que usar jaqueta, cara. E assim, tudo bem usar jaqueta, mas não é muito bom quando você vai desfilar às 11 horas da manhã e tá fazendo 38 graus, né? Então assim, cara, era um negócio complicadíssimo, sabe? E eu lembro que a dona do colégio, ela falava, né? Tipo, vocês não são... Ela usava uma expressão, vocês
vocês não são teteia, tá? Teteia deve ser, tipo, alguma coisa ofensiva em algum mundo, sei lá. Falando que, tipo, a gente não era teteia, que a gente não podia fazer que nem o pessoal da escola pública, que só ficava andando e dando tchauzinho pros pais e pra quem tava lá. A gente tinha que marchar, olhando sempre pra frente, sem nenhum tipo de distração e sem dar tchauzinho. E aí, cara, eu tava refletindo o quanto isso é errado, cara. Assim, o quanto isso é bizarro de que o colégio, assim, não era obrigatório, mas tal qual como o capitalismo obriga a gente a ter um trabalho e ter uma renda mensal, né? O próprio colégio nos obrigava, entre aspas, a marchar junto, sabe? E, cara, é um colégio, não é pra ser uma milícia, né? E eu acho isso tudo muito engraçado. E hoje percebo o quanto isso é errado e bizarro, cara. Sim, e é um negócio, a gente não toma consciência disso, né? A gente vai fazendo porque, parece razoável, né? Fazer dessa forma. Só que é um trabalho, né? O pensamento crítico é uma construção. E a gente traz muitas questões e até que a gente mesmo, a gente tenta refletir sobre as coisas pra a gente parar pra pensar o que aconteceu com a gente, o que a gente tá fazendo, pelo que a gente passou, né? E anos atrás a gente não se questionava das coisas, né? E o não se questionar normaliza esses comportamentos, né? Que hoje em dia tá muito em voga, esses negócios de vamos tornar o Brasil um país X ou Y, não sei o que. Só que olha esse tipo de comportamento, né? Olha a bagagem que a gente carrega, né? Que simbolismo que isso carrega, sabe? Tem muitas coisas aí que a gente não para pra pensar nos absurdos que são e a gente normaliza. A gente toma como aceitável, quando na verdade, se a gente parar pra analisar criticamente, aquilo ali não deveria ser. Se eu colocar crianças, né, de sei lá quantos anos você tinha, mas vamos colocar numa faixa de 10, 12, 14 anos as pessoas pra terem esse comportamento imposto, né, de, sei lá, ter que comunicar determinados valores que nem foram formados direito, a pessoa não necessariamente concorda com aquilo, tá fazendo porque foi obrigado, em troca de uma recompensa muito no melhor estilo Foucaultiano, de vigiar e punir, né, de você, se fizer isso, você ganha a tua recompensa, se não fizer, você vai ser mal visto pela escola, você vai ficar marcado. Então, enfim, são várias e várias coisas que vão se somando e trazendo uma discussão que vai se tornando cada vez mais complexa à medida que a gente pensa a respeito, né? Pois é, cara. Só sei que hoje acho que se um filho meu tivesse que marchar desse jeito, eu provavelmente indicaria pra ele não faça. Não faça porque você tá demonstrando um valor aí que você não sabe se vai ter lá pra frente na sua vida. Uhum. E fazer o quê, né, cara? Mas assim, eu acho engraçado o quanto isso já mostra uma posição, como eu posso dizer, um preconceito estrutural já na própria educação, né? Do tipo, vocês não serão iguais àqueles caras da escola pública, sabe? Aqueles alunos da escola pública. Tipo, caraca, a diferença já tá gritante aí, sabe? O pessoal da análise do discurso aí tá se revirando. Né? Do tipo, olha só, cara, vocês são elite. Vocês são elite e tem que se comportar como uma elite, sabe? Eu fico tipo, cara, nossa, quanta coisa errada, né? Mas, enfim, faz parte, né, cara? Agora já desfilei, agora não tem como voltar atrás, não tem como desmarchar, mas o que tem pra fazer... Desmarchar seria um movimento interessante, né? Seria mandando os Michael Jackson aí. Com certeza. Mas, já que não dá pra desmarchar, vamos então avançar, seguir em frente e vamos para a nossa sessão mais, para ver se tem mais um feedback ou mais uma indicação. Vamos lá, então. Vamos. Tá. Pelo que eu vi, a gente tem um feedback no nosso e-mail, que é emaildacemana@gmail.com, que foi enviado, se não me engano, ontem ou antes de ontem, eu não me lembro, eu preciso abrir o e-mail pra foi ler ontem, certo. Às 16h40. Isso aí. Se você estou com ele aberto aqui. Exatamente. Se você tá com ele aí, você já matou a dúvida. Já. E aí você pode dar mais detalhes pra gente, por favor? Posso sim, cara. Quem mandou esse e-mail foi a Isabela Santos, a famosa Bela, da qual tenho falado nos últimos programas, meninas. E olha só, cara, ela mandou um feedback aqui pra nós, do qual eu vou ler agora. O título do feedback é Feedback. Boa. Sim, né? É o que é, né? Exato. Pra ela poder pontuar, né? Tem que ser chamado como tal, né? Exato. Então, vou ler aqui o e-mail dela. Olá, vou começar o feedback já dizendo que eu nunca tinha me interessado tanto por um podcast como me interessei pelo de vocês. A ideia de falar sobre a semana de um jeito real, trazendo uma reflexão sobre ela, realmente me fez pensar mais nas coisas que acontecem na minha semana. E agora, eu também tiro uma reflexão de alguns acontecimentos. Já dei alguns feedbacks informais para o Xoxin, tanto por mensagem quanto pessoalmente, e ele sabe o quanto tenho curtido acompanhar toda semana. Inclusive,
inclusive, parabéns pela ideia de vocês. Acho importante comentar que comecei a ouvir há pouco tempo, mas já estou quase zerando, então é provável que eu ainda esteja processando algumas reflexões do ano passado, kkk. E, além de estar me divertindo, percebendo e refletindo algumas coisas, eu também tenho dado boas risadas com a gargalhada engraçada do Sbole e, claro, com a deliciosa voz do meu amor, lindo, cheiroso e gostoso Xoxin. Olhos de coração, 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 beijocas, Bela. Carinha de felicidade. Estou muito feliz com esse feedback, meu amor, muito obrigado a Bela que mandou o feedback para nós aqui, que inclusive pontuou. Não posso deixar de dizer que muito obrigado, principalmente pela parte do cheiroso, gostoso e lindo, que foi a minha parte favorita do e-mail. Eu acho que a sua também foi Nice Ball, com certeza. Exato, foi isso aí, né? Não poderia concordar mais. E é isso, você quer comentar alguma coisa? Eu só gostaria de agradecer, né, pelo feedback da Bela. Que bom que você gostou da nossa proposta aqui do podcast, né, mas dizendo que você não tem o costume, né, de ouvir podcasts ou não encontrou um formato que te agradasse. Claro que eu posso trazer a discussão aí de que você pode estar com um pensamento um pouco enviesado por, né, namorar um dos hosts do programa. Pode ser. Mas eu agradeço e agradeço sobretudo por considerar a minha risada agradável. Não vou corrigir, vou deixar assim pra você se sentir bem, claro. É isso. A gente deixa aí pros ouvintes, né? Tá 1-0 que minha gargalhada é agradável. Então, muito obrigado pelo feedback. Muito obrigado por você ter se identificado de alguma forma com a nossa proposta. E que bom que te fez pensar, né? De alguma forma trazer algum pensamento pelo aquilo que você vive, pelo aquilo que você experienciou, né? Tudo mais. Que legal. Eu, pelo menos, fico muito feliz quando a gente recebe esse tipo de comentário, que o nosso trabalho aqui de comentar basicamente sobre o que a gente passou durante a semana traz também possibilidade das pessoas pensarem sobre as semanas delas e também compartilhar com a gente. Muito obrigado. É isso aí, fico muito feliz, principalmente por você que ter mandado esse e-mail, por ser você, não tanto pela mensagem, mas por ser você. É isso aí. Agora, acho que acabou o feedback, então vamos para aquele famoso recadinho. Se você quiser mandar também um feedback aqui para nós, você pode nos mandar no nosso e-mail, que é o emaildassemana@gmail.com, repetindo, emaildassemana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais direta e não tão bem trabalhada e tal, você pode nos encaminhar uma direct message, ou uma mensagem direta lá nos nossos perfis do Instagram. Você tem o meu, que é o @minxoxin, olá, e você tem o dele, que é o @sbole. Se você quiser mandar na roleta russa dos podcasts, você pode encaminhar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisumasemana. Isso aí, a gente também pede pra vocês seguirem, né, o perfil do Instagram, porque a gente precisa de mais de 100 seguidores lá pra desbloquear todos os analytics e a gente conseguir entender um pouco melhor a nossa audiência. E aí, bom, você já fez tudo isso, você já inclusive mandou o feedback pra gente, e você agora entra oficialmente na disputa do ranking 2020, mais uma semana de feedback. Se você já está no ranking, você pontua mais um pouco. Agora, nesse momento, eu faço a atualização semanal do ranking e vamos ter uma nova entrada, né, no ranking. Com um feedback a gente tem, além do Varejo e da Admiradora do Xoxin, agora a gente tem a Bela, com um feedback. Com 3 feedbacks, a gente tem Elian, Denis, o príncipe nigeriano e Lucas. E disparado aí com 8 feedbacks, só tomando sua água de coco na beira da praia. Temos Silvia aí esperando o pessoal alcançar ela um pouco. Então tá tudo tranquilo por enquanto. Tomando água de coco em casa, por favor. Não saia de casa, não vá na praia. Isso, a menos que não tenha mais ninguém na praia. Então, ou a menos que você já tenha pegado coronavírus e tudo bem. Ou a menos que seja sua praia, né? Então só tem você. Aí realmente tem um ponto importante aí nisso. E a gente também pede pra vocês, então, antes da gente se despedir, a gente também pede pra vocês espalharem a palavra do programa. Escolhem episódio aí que vocês gostaram, que vocês se interessaram, que teve alguma reflexão, que vocês gostaram de alguma forma, um combinado de episódios, manda pra alguém, né? Acha alguém aí que não conhece o podcast, não conhece o nosso podcast e pode se interessar pela nossa proposta aqui. Manda pra essa pessoa e ajuda mais uma semana a chegar a outros ouvintes e, quem sabe, fazer mais pessoas pensarem sobre suas vidas. E é isso? A gente dá aquele tchau agora? Sim. Agora é hora do famoso tchau. Então, falou! Tchau, tchau! Au revoir.